Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha através do programa Cura para a Alma. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você lida quando você percebe que você está sofrendo de ansiedade? Ou você percebe que está tomada por alguns sintomas de ansiedade? É sobre isso que eu quero falar hoje com você. A carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7 ao 9, nos diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual você deve resistir firme na fé. A ansiedade é algo que pode trazer perturbação para a nossa vida. O Senhor Jesus abordou esse tema. Ele disse que nós não devemos viver ociosos por coisa alguma, ou ansiosos por coisa alguma. Ele diz que nós precisamos aprender a lidar com os problemas do dia a dia, mas não ficarmos preocupados com o dia do amanhã. Você sabia que um estado de ansiedade pode levar você a desenvolver, ou ela pode tornar-se uma síndrome de pânico? Deixa eu passar alguns dados aqui para você. Eu fiz questão de anotar para não esquecer e não cometer nenhum erro. Síndromes ou sintomas de uma pessoa que está sujeita a sofrer com a síndrome do pânico. Primeiro, taquicardia, sensação, falta de ar, tremor, fraqueza nas pernas, sensação de estar sonhando, distorções, percepção da realidade, que vai ficar louco, a pessoa de repente começa a imaginar que ela vai ficar louca, sensação de que algo horrível está prestes a acontecer, confusão ou pensamento rápido, medo de perder o controle ou fazer algo embaraçoso, medo de morrer, ondas de frio ou de calor, tontura ou sintomas de labirintite. Outra coisa, sensação de que vai desmaiar ou vai ter um infarto, pressão na cabeça, crises noturnas, pessoas que acordam subitamente com o coração disparado, diarreias intensas em determinadas situações, principalmente quando ela está na expectativa de que algo vai acontecer, pensamento de que pode ter doenças graves, mesmo que todos os exames médicos digam ao contrário. Quando uma pessoa está passando por uma situação como esta, ela está correndo um sério risco de ter uma síndrome, e claro, a síndrome do pânico. Por isso é que nós precisamos ter cuidado na nossa vida. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro perfeito, não somente por se tratar da palavra de Deus, mas porque também ela relata situações de homens e mulheres que serviram a Deus e que sofreram por um estado de ansiedade. E o maior desses personagens bíblicos que a Bíblia vai nos mostrar é Elias, um profeta que aparece no livro de 1 Reis, no capítulo 17, trazendo uma palavra de juízo para o rei Acabe, declarando que não choveria por 3 anos, e realmente não choveu. Depois de 3 anos ele volta em cena novamente, e ele desafia os profetas de Baal, cerca de 850, ele os desafia, depois leva o povo de Israel a exterminar aqueles profetas, e em seguida a Bíblia diz que o profeta Elias recebeu uma ameaça da rainha Jezabel, mulher de Acabe. E aí o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4, diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou debaixo de um pé de árvore, e ali ele pediu a morte. Ele deixou
o seu auxiliar em um determinado local e debaixo de uma árvore por nome Zimbro, pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O profeta Elias, ele entrou em um estado de ansiedade após receber uma ameaça de morte. E ele desenvolveu o que os profissionais chamam de uma síndrome de pânico. Olha o passo a passo do que aconteceu com o profeta Elias. Ele estava sendo perseguido. Ele ouviu a ameaça e naquele momento começou a desenvolver nele um sentimento de perseguição. E temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Elias era um homem corajoso. Elias foi um homem que enfrentou uma situação muito séria. Depois de enfrentar 3 anos de seca, como eu relatei há pouco instante, ele enfrentou em um dia o rei Acabe e seus soldados, 850 profetas de Baal e da deusa Azerá, e mais a nação israelita que estava dividida entre servir a Deus e servir ao Deus que era adorado pela rainha Jezabel. E aí Elias agora, ele depois de receber uma ameaça, ele entra num estado de ansiedade, um pânico, e ele então foge para salvar a sua vida. Interessante que a Bíblia mostra que na sequência Elias optou pelo isolamento. Primeiro é o sentimento de perseguição que foi desenvolvido nele. Depois o sentimento de isolamento. Ele deixou o seu moço e ele mesmo, porém, se foi ao deserto e ali entrou em uma caverna. Nós já falamos sobre isso, que alguns sintomas da depressão é justamente a opção em ficar sozinho em um lugar isolado. Ele optou pelo isolamento, abandonando assim a sua convivência social, fugindo das pessoas, fugindo das reuniões, e esse é um sintoma muito sério, e preferia lugares escuros e isolados. Elias estava num estado de ansiedade, agora ele já estava ficando depressivo, e agora Elias demonstra uma carência de simpatia. Quando Deus o encontra dentro daquela caverna, Deus faz uma pergunta para Elias, dizendo: Elias, onde estás? E ele então fala para Deus: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e agora só eu fiquei, eu estou sozinho. Ele estava desenvolvendo agora um sentimento de carência. É aquele momento em que a pessoa precisa ficar sós com os seus pensamentos. Ela não quer convivência, ela sente falta de amigo, falta de apoio humano, ela aumenta o seu nível de autocomiseração, ela começa a olhar para dentro dela e perceber que ninguém se importa com ela, ou então aquele complexo de perseguição. Olha o que o estado de ansiedade pode fazer por uma pessoa. E por último, claro, o desejo de morrer. E pediu para si a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias agora estava começando a se sentir uma pessoa inútil. Olha que interessante. Elias é um profeta que entra no capítulo 17 do livro de 1 Reis, dando uma palavra, um decreto, uma palavra de juízo ao rei Acabe. E realmente não choveu. Ele disse: olha, não vai voltar a chover enquanto eu não falar. E durante 3 anos e meio não choveu. Então, ele pede agora para Deus, pede para morrer. O estado de ansiedade pode levar a pessoa a ter esse desejo de morrer, porque ela não vai aguentar aquele momento em que ele entra numa depressão profunda. A vida fica então insuportável. E aí, nesse momento, é bom ter cuidado, porque nessa fase a pessoa começa a ouvir vozes, e não são vozes boas. Normalmente as vozes do tipo:
você tem que dar um jeito nessa situação, você não é capaz. Tira a sua vida, é melhor, você vai se sentir aliviado. Normalmente pessoas começam a ouvir esse tipo de voz porque e ela tem esse desejo de morrer. Tudo começa com o estado de ansiedade. Agora, qual é a perspectiva de Deus para uma pessoa que se encontra em estado de ansiedade? Olha o que Jesus disse para algumas pessoas em Mateus 6, 26 a 28. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves do céu? Quem de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora a mais ao curso da sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem, todavia o Senhor os veste, e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então a perspectiva de Deus para nós é que nós não devemos nos tornar escravizados pela ansiedade. A ansiedade é algo que pode desencadear em você uma síndrome do pânico. A ansiedade é algo que pode desencadear em você uma depressão profunda, te levando até ter o desejo de desistir da vida. Então, é por isso que está escrito lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas aí vem uma pergunta. A ansiedade é algo que todos nós estamos sujeitos a passar. O que nós não podemos é nos deixar escravizar. O que não pode acontecer é nós permitirmos que a ansiedade venha nos levar a um nível profundo de depressão ou a uma síndrome de pânico. Então vem aquela pergunta, o que fazer diante de um quadro de ansiedade? Aconteceu alguma coisa, ou eu estou na expectativa de que algo vai acontecer, eu recebi uma notícia, a situação saiu do controle, eu imaginei que algo ia dar certo, de repente deu errado, e isso está me levando a um estado de ansiedade. O que fazer? Primeiro, cuide da sua mente. A sua mente é a porta de entrada para a ansiedade. Você precisa aprender a desenvolver uma inteligência emocional. A ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Todas as vezes que você se depara com um problema, todas as vezes que você se depara com uma situação que te leva a um estado de ansiedade, você não pode perder o foco. É por isso que lá em 1 Pedro está falando sobre isso. A sequência do texto é: vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por quê? Que está relacionada a ansiedade com a questão de você não dar brecha para o diabo em sua vida. Porque o estado de ansiedade faz você perder o foco de Deus. Você foca no problema, então a sua fé se esvai. É tanto que o versículo 9 diz que nós devemos existir na fé. É pela fé, então o estado de ansiedade, a primeira coisa que faz é levar a pessoa a tirar o foco de Deus e focar no problema. Você vai começar a sentir perseguições contínuas, risco de perder os seus bens ou a sua liberdade. A ansiedade pode levar a pessoa a cometer outros erros. Uma carta escrita na prisão que vai te levar a um pensamento de morte. Você fica aprisionado por aquele sentimento de que você vai sofrer perdas, sofrer danos, e você começa a verbalizar que não vai dar certo, e daí a pouco você está pensando até mesmo em morrer.
Aí, outra coisa que é importante, você não dá ouvido à voz da ansiedade. Não andeis ocioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentei os seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Olha o que a palavra diz. A ansiedade é algo tão sério que a Bíblia vai falar muito sobre isso. Não andeis ocioso por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Ora, se alguma coisa está te preocupando, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que nós devemos estar preocupados com o que comer, com o que beber, porque Ele nos sustenta. Peça para Deus. Sabe, eu tenho o meu lugar secreto de oração, e eu tenho no meu aparelho de celular uma playlist daqueles louvores que eu gosto de ouvir quando eu estou no meu lugar de oração. Mas eu tenho uma música, eu já falei sobre isso aqui em um dos programas anteriores, chama-se Aquieta Minha Alma. Todas as vezes que eu percebo que a minha alma está entrando em estado de ansiedade, eu corro para o meu lugar secreto. Se eu não estiver em casa, eu saio para um lugar sozinho, eu coloco aquele louvor e eu fico ouvindo até que eu me certifique de que minha alma está tranquila, que eu retomei a minha confiança em Deus. Até que eu perceba que a minha alma não está focada no problema que eu estou enfrentando, mas eu confio em Deus, eu coloco diante de Deus, lançando sobre Ele a minha ansiedade, porque eu sei que Ele cuida de mim. Então não dê lugar, você precisa educar a sua mente, feche a porta de entrada da sua mente. Eu repito o que Martinho Lutero disse acerca dos pensamentos. Ele comparou os pensamentos com os pássaros que sobrevoam. Ele disse assim: eu não posso proibir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso proibi-los que ele pouse e faça um ninho. Então você pode ser tomado sim por um pensamento de ansiedade, por um medo. O que você não pode é permitir que esse pensamento instaure-se na sua mente de tal maneira que venha te levar a ter ficar escravizado pela ansiedade ou perder o seu foco em Deus. Pense corretamente que a ansiedade encurta a sua vida. Você sabia que a ansiedade pode encurtar a sua vida? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não andeis ocioso com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus falou isso em Mateus 6,34. Basta a cada dia. Quem cuida do seu futuro é Deus. Quem cuida do nosso futuro é Deus. É Deus que conhece, é Deus que sabe o nosso amanhã. Por isso, a sua preocupação não vai trazer solução. Agora, o antídoto contra a ansiedade. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Está escrito em Abacuque 3:17 e 18, oração do profeta Abacuque. Deixa eu falar algo para você que é muito importante. Você sabia que os seus problemas não atraem a atenção de Deus? Você sabe o que atrai a atenção de Deus para a sua vida? É a sua adoração. Porque os teus problemas Deus sabe. O Senhor Jesus falou isso em Mateus 6,6. Entre no seu quarto secreto e fale com seu pai. O seu pai que está em secreto, ele está ali para te ouvir. E não useis de vãs repetições, porque ele sabe o que você precisa sem que abra a sua boca, sem que o pensamento venha, Deus sabe. Então Deus conhece as minhas necessidades. Então as minhas necessidades não
vão atrair a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus para a sua vida é o seu louvor, é a sua adoração. Por isso, adore ao Senhor, coloque a sua confiança no Senhor. Quero te dar só mais uma dica para você lidar com a ansiedade e vou encerrar. Na próxima semana nós vamos retomar esse tema. Então, primeiro, cuide da sua mente. A sua mente é a porta de entrada para a ansiedade. Veio pensamentos, não alimente esses pensamentos. Lance-se aos pés do altar do Senhor. Apresente o motivo da sua ansiedade ao Senhor. Ore ao Senhor. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós e Ele cuida. Percebeu que vem ansiedade? Coloque-se aos pés do altar do Senhor. Fala: Senhor, eu estou assim, eu preciso disso. A tua palavra diz que o Senhor conhece a minha vida, o Senhor supre as minhas necessidades. Há um livro que eu quero indicar para você. Chama-se Orando a Palavra. É aquela oração que você faz dizendo: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente nas horas da angústia. Por isso eu estou aqui angustiado, por isso eu estou aqui e eu preciso do teu socorro. Você vai estar orando o Salmo 46. Você pode orar o Salmo 121. Eleva, Senhor, a tua palavra diz que se eu elevar os meus olhos para o alto, do alto me virá o socorro, porque o Senhor é o meu socorro. Declare, fala: Senhor, eu estou nesse momento, eu estou aflito, eu preciso do Senhor e eu estou aqui olhando para o alto. Por favor, manda socorro para a minha situação. Ore a palavra. Segundo, e para nós concluirmos, olhe para Deus e não para o problema. O detalhe é que você, em estado de ansiedade, você começa a olhar para os problemas. Perdeu o controle financeiro, você começa a focar e pensar e entrar naquele estado de ansiedade. Coloque para Deus. Olha assim o que diz o texto. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com os cavalos e com os carros. E ele disse a Eliseu: Ah, meu senhor, que faremos? Eliseu disse para ele: Não temas, porque mais serão os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do meu servo para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, o exército do Senhor. Olha que situação. Realmente Samaria estava cercada pelo exército. O servo de Eliseu sai e o olhar dele é para ver o problema. Ele vê o exército cercando Samaria. Eliseu olhou com o olhar espiritual e viu que ao redor deles estava um exército do Deus vivo cercado. Eles estavam cercados pelo exército do Deus vivo, carros de fogo e anjos armados poderosos. E Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos e ele viu que ele estava em plena proteção. Então, eu quero finalizar dizendo para você: se algo está tirando a tua paz, se você encontra-se em um estado de ansiedade, não tire o foco de Deus. Seja qual for a situação, uma situação financeira, uma situação que está na tua família, uma situação de saúde, uma situação que você perdeu o controle, seja qual for, uma expectativa, uma porta de emprego que você está precisando, uma entrevista que você vai fazer. Ei, em nome de Jesus, não foque no problema, foque naquele que é capaz de te socorrer. Declare a palavra, ore a palavra: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente nas horas da angústia. Senhor, eu estou aqui. A minha oração é para que você não perca o foco, que você não olhe para os problemas, mas você volte o seu olhar para Deus. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus te abençoe,
Que Deus abra os teus olhos e que você olhe para o socorro que vem do alto, o socorro que vem do céu para a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor possa abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu oro para que o Senhor derrame do teu favor, da tua graça. Eu oro para que o Senhor abra os olhos e que ele não foque, Senhor, nos problemas que estão lhe cercando, na circunstância ou na situação, mas que possa olhar para o Senhor. Seja qual for o problema, na família, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, talvez uma notícia que acabara de receber, talvez uma resposta que precisa dar, talvez uma entrevista de um emprego, talvez uma notícia ruim que recebeu, mas em nome de Jesus eu oro para que o Senhor aquiete o seu coração, talvez seja medo do futuro. Eu oro para que essa ansiedade desapareça em nome do Senhor Jesus e que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.